Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati Bande Guru Padadandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Bande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vanchakalpataruvasya Kipasindhu Vivacha Patitanang Pavunebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukhaṁ Karoti Vācālaṁ Pangum Langhetigirim Yat Kipatamahang Bande Paramananda Madhavam Brindavai Tulsidev Vai Piya Vai Kesava Sacha Shna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Narun Chaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayo Mudira Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagodvarana Deyam Sada Paribhavagnam Abhishtadoham Tethas Padam Siva Viranchanutam Saranyam Vetatiham Panudapal Bhavadiputam Bande Mahapurusate Charuna Ravindam Yat Pada Pallavanaka Chandamani Chataya Vispurajita Kimapi Gavavadu Shvadarshi Purnanuragara Sasagara Saramurti Saradhika Mai Kada Kipam Karos Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanai kapitaro kamala yataksho Vishambaro dijabaro jugadharma palo Bande jagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Padu Pankajam Surasurair Bandito Dibbarupam Bhuktin cha dada sinitam Bhavanurupena sada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tobam bhagam Narayano priyamanangamada puharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagisajusya Vadane Lakshmir Jasya Cha Bhakshasi Jasyaste Hidaya Sambhit Tvam Nishingamaham Bhaje Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Anarpita charing chirat karuna avatirna kalu samarpayati unnato ujjala rasam sabhakti sriyam. Harihi purata sandaradhyati kadamba sandipito sada hide kandare spurito bosi sachinandana. Anarpita charing chirat karuna avatirna kalu samarpayati unnato ujjala rasam sabhakti sriyam. Harihi purata sandaradhyati kadamba sandipito sada hidai kandare spurutubho sisachinandana. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. O Paramahamsa Jagadguru disse que em toda a história da humanidade, uma tal bênção, kripa, inconcebível misericórdia, ninguém poderia imaginá-la em sonho, que esse tipo de misericórdia pudesse se manifestar. Gaudiya Gostipati, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que na história de toda a humanidade, nem mesmo em sonho, ninguém nunca poderia imaginar que esse tipo de misericórdia assim exclusiva pudesse se manifestar como uma chuva que cai sobre nós. A chuva não quer ser discrepante. A chuva cai da mesma forma. E de acordo com o seu pote, você recebe um benefício. Você não pode dar a culpa para a chuva. Você não pode dar a culpa para a nuvem. Você não me deu água e você deu muita água lá. Não. Porque depende de como você recolhe a chuva do seu pote. O que você quer dizer com esse pote? De acordo com as suas vidas precedentes, você está rolando por tempo indeterminado dentro do samsara, do ciclo de nascimentos e mortes em diferentes espécies, em diferentes formas de vida. E não há uma solução para o que está acontecendo com você. Desta maneira, você está desenvolvendo algumas impressões, samskaras. E esses samskaras dependem de com quem você se associa. Bhaktivinoda Thakur escreveu claramente. Bhaktivinoda Thakur escreveu claramente que, de acordo com as pessoas com quem você se relaciona, com a sua associação, com a sua conexão com as pessoas, você muda de samskaras, você muda de impressões. Eu não sei que associações você teve no passado, eu não posso dizer, mas o seu samskara demonstra se o seu sentimento é sujo ou fresco. É o seu caráter que fala. De acordo com as suas relações, com as suas associações, você desenvolveu essas impressões, essas características, esse samskara. Quem sabe que samskaras estão dentro de você ou dentro de mim? E dessa maneira nós estamos rolando por um tempo indeterminado dentro do samsara. De manhã nós falamos sobre isso. Nós estamos dentro de uma prisão. E a gente não realiza isso, nós não realizamos que estamos presos. Nós estamos presos porque nós nos sentimos confortáveis dentro da nossa personalidade, mas nós não percebemos que isso é uma prisão. Então, o avatar adorado, Shri Chaitanya Mahaprabhu, você sabe que depois de muito tempo, Chaitanya Mahaprabhu veio uma única vez, em todo o dia do Senhor Brahma. De uma única vez Krishna vem, e particularmente quando Krishna vem, depois que Krishna se vai, Gauranga se manifesta. Por quê? Por que é assim? Porque depois que Krishna se vai, Gauranga se manifesta,
Está escrito claramente no Chaitanya Charitamrita. Eu estava discutindo, analisando isso no Harikatha em Hindi, na hora ao meio-dia. Por quê? Porque depois que Krishna se vai, Gauranga Mahaprabhu vem. Está escrito claramente no Chaitanya Charitamrita. Krishna Das Kaviraj Goswami fala que Krishna, depois de se manifestar essa esplêndida lila, esse passatempo maravilhoso, eu sei que talvez é difícil de entender, porque o nosso cérebro é muito pequeno, o seu cérebro é pequeno. Uma criança, por exemplo, se eu falar para ele sobre física complexa, como ele poderia entender? Uma criança pequena. Ele não conseguiria atinar. Então, há algo nos passatempos de Krishna que é tão elevado que é impossível para nós realizarmos. É quase impossível. Pois nós estamos ocupados com brinquedos, nós somos como crianças, nós estamos chorando de maneira intensa. E a mãe dá para a criança que chora brinquedos. Quando ele cansa dos brinquedos, ele começa a chorar. Então, e ela volta e diz: o que aconteceu? Você quer brincar? Não, não quero mais brincar, eu quero outra coisa. Aí a mamãe vem e coloca ele no colo. Da mesma maneira, o Senhor Supremo arranja esse mundo infinito, que é arranjado também por Maya Shakti, pelos poderes da ilusão. O mundo material é a transformação de uma energia, de uma Shakti, a transformação da Shakti do Senhor Supremo. Então, a matéria se converte em energia e a energia se converte em matéria, como dizem os físicos. Então, quando a criação se manifesta, então toda a energia se transforma em matéria. Este é o segredo. E este ingrediente material, esse ingrediente energético, Krishna não tira de fora, ele não vai buscar esses ingredientes em algum outro lugar. Ele não vai em algum lugar buscar esses ingredientes vêm de dentro dele, como no caso de uma aranha faz uma teia. E depois, que quando acabou a caça da aranha, ela come a própria teia. Então nada existe fora do Senhor Supremo, o que quer que exista. Você está sempre ocupado com uma visão diferente. Nós nos ocupamos com visões diferentes. Olha, ele, ela. Por conta de Maya, nós temos visões diferentes uns dos outros. A visão diferente de cada um é fruto da ação de Maya. E, portanto, por tempo indeterminado, o Senhor Supremo nos testa. E nós estamos rolando, caindo dentro da eternidade. E ninguém quer ir na direção do Senhor Supremo. As pessoas querem ficar aqui. E o que o Senhor Supremo pode fazer? Ele arranja infinitos modos, o Shastra, os Sadgurus Vaishnavas, o Dhamma Sagrado, os santos nomes. O Senhor vem de diferentes maneiras e se manifesta, mas nós não estamos interessados nele. É por isso que nós não temos solução. De manhã nós falamos, o Senhor Supremo não vai nos puxar com força, o Senhor Supremo não vai nos prender, Ele não vai interferir com a nossa liberdade, O Senhor quer ver que automaticamente nós vamos sentir atração por Ele e iremos na sua direção. Isso que Ele quer sentir. Ele quer ver que nós sentimos interesse por Ele e nós nos aproximamos com a ajuda do Guru e dos Vaishnavas. E através dele nós poderemos alcançar, através do máximo nível, o Gopi Prema, o amor das Gopis por Krishna, que é algo inconcebível. Mesmo na história, na civilização, ninguém pode imaginar esse tipo de bênção na vida. É algo muito importante entender isso. O nosso Guru Varga nos explicou
Vaidhi Marga ou Vidhi Marga, um caminho de Bhakti cheio de regras. É de propósito que eles fazem isso. Ou seja, como você vai controlar a sua mente caprichosa. Esse é o primeiro ponto dentro do processo. Então, os Shastras, o Bhagavatam, os Puranas, em qualquer texto, nos Upanishads, o primeiro ponto é controlar a sua mente caprichosa, a sua atitude caprichosa. Você segue seus desejos e primeiro você precisa controlar isso. Está escrito isso no Bhagavatam. Uma coisa preliminar é controlar as suas atitudes caprichosas, seus desejos, suas ações. Não adianta falar. Falar é fácil, mas é difícil agir de maneira perfeita. Mas nós temos que alcançar este nível. Então, para começar o bhajana, este é o ponto inicial. Então, é por isso que o nosso Guru Varga nos ensina Vaidhi Marga, ou seja, a Bhakti cheia de regras e regulações, onde nós seguimos um processo. De manhã você tem que acordar às 4, tomar banho, se sentar, cantar os santos nomes sem falar. E depois disso, você vai fazer a adoração do altar, sob a guia do Guru dos Vaishnavas. Nós estamos aprendendo como controlar os nossos sentidos a nós mesmos. Esse é o primeiro passo. Então, Bhaktivinoda Thakur, no Bhajana Rahasya, escreve, Bhaktivinoda Thakur escreve, então, está em Bengali esse texto, você não entende em Bengali. Bhaktivinoda Thakur diz, aqueles que se acostumam em Vaidhi Marga, aqueles que se acostumam com as regras e as regulações do processo de Bhakti por muito tempo, naturalmente, em um determinado ponto, eles sentem um afeto espontâneo, um sentimento, uma bênção no coração. Não é no começo que você começa a praticar que você se sente um grande sábio, não. As pessoas não estão, porém, interessadas em seguir regras e regulações. Elas não têm paciência nenhuma. Eles não querem ter paciência. Mas você tem que ter tempo e paciência e experimentar. E aos poucos, pela misericórdia dos Vaishnavas, você vai conseguir fazer todo o processo. A misericórdia vem através do Guru e dos Vaishnavas. Você não consegue Bhakti diretamente, você depende de quem tem Bhakti. Bhakti vem sempre através de um meio do Guru e dos Vaishnavas. Diretamente você não tem. Você não tem fé no Guru e nos Vaishnavas. É por isso que você nunca ouviu. Você não tem Bhakti. Bhakti você não consegue alcançar sozinho, diretamente. É por isso que está escrito. Então, Krishna Bhakti, então, a causa, a raiz de Krishna Bhakti. A raiz de Krishna Bhakti. A causa de Krishna Bhakti é Sadhu Sangha. Aqueles que têm Krishna Prema. Quem não tem Prema, that's why our Keshav Goswami Maharaj used to say very often. Keshav Goswami Maharaj used to say, now our Parampuja Keshav Goswami Maharaj used to say, now at present situation is changed. Então, no presente a situação toda mudou. As pessoas querem coisas onde elas não existem. Shri Keshava Goswami Maharaj disse, no momento presente em Kali Yuga, as pessoas estão procurando objetos, coisas, algo que não está disponível no lugar onde elas procuram. Essa é a loucura das pessoas comuns. Algo não está sendo distribuído ali, Bhakti não está lá, mas você vai onde não tem Bhakti, você está gastando sua energia. Ah, me dê Bhakti, me dê Bhakti, me dê Bhakti, me dê Bhakti, mas se Bhakti não está onde você está indo buscar, o que não está lá, como que você pode alcançar? Esse é o ponto principal. Então, Bhaktivinoda Thakur escreve no Bhajana Rahasya que aqueles que estão acostumados,
aqueles que estão acostumados em Vaidhi Marga, sob a guia do Guru e dos Vaishnavas, sob a guia do Guru e dos Vaishnavas, aqueles que estão habituados, eles aos poucos vão sentir algo. Então, automaticamente, aos poucos, você vai conseguir sentir alguma inspiração. Essa inspiração vem de fora, vem dos Vaishnavas. E quando você chegar nesse nível muito elevado, as regras não serão mais importantes para você. Então, quando o amor cresce no seu coração pelos Vaishnavas e por Krishna, você não precisa mais seguir exatamente o processo. Mas isso é um ponto muito elevado. Quando você já ama o Senhor Supremo, aí automaticamente as regras não serão mais necessárias, não serão tão importantes assim. Elas continuarão sendo importantes, mas não fundamentais. Vou dar um exemplo sobre isso. Um Paramahamsa Guru Vaishnava está lá, dentro do templo. Um Paramahamsa Guru Vaishnava que esteja absorvido, sentindo coisas em seu coração. E você vai reclamar, aquele Maharaj não vai no Arati. A regra é ir no Arati e ele não vai, você vai lá reclamar dele. Todo mundo vem para o Arati, mas aquele Maharaj não vem? Então, por quê? Você se esquece. Você não sabe que ele está sempre assistindo o Arati através dos santos nomes, ou seja, eu repito essa passagem, aqueles que são devotos que já amadureceram, que são Paramahamsas, eles estão fora, eles estão acima das regras e regulações. As restrições são aplicáveis para você, para que você controle seu capricho, suas ações caprichosas. Mas isso não é aplicado para Sridhar Maharaj, Keshava Maharaj, para todos. Então, quando um devoto Paramahamsa está lá, quando um Paramahamsa está lá, neste caso, para ele, particularmente, este processo de bhajana, chamado Nama Sankirtana, Shravana Kirtana, Smaranam, se lembrar de Krishna, pronunciar os passatempos de Krishna. Existem 64 diferentes processos de Bhakti. Dentre eles, Smaranam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, esses são os mais importantes. Existem os 9 processos de Bhakti fundamentais. E dentre eles, os 3 primeiros são os mais importantes. Aqueles devotos que alcançam esse nível muito elevado não mostram interesse para outros níveis de Bhakti. Eles querem cantar os santos nomes, lembrar de Krishna e falar sobre Krishna. Eles estão tão maturos que quando eles cantam os santos nomes, eles enxergam todos os passatempos de Krishna. Eles fazem o parikrama de Govardhana, de Radhakunda, de Govardhana, do Shamakunda. Ele enxerga tudo através dos santos nomes. Ele pode ir para todos os templos mentalmente através do canto dos santos nomes. Eles podem adorar através do canto dos santos nomes. Ele pode enxergar as lilas de Krishna, de Mahaprabhu. Eles não estão sem fazer nada, eles estão cantando os santos nomes, mas dentro dos santos nomes, através dos santos nomes, eles conseguem fazer qualquer tipo de parikrama. E é por isso que Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur escreveu que aqueles que são devotos nesse nível, maduros, Paramahamsas, para eles, os outros processos de Bhakti não são tão importantes. Eles não dão tanta importância, eles põem mais energia no Nama Sankirtana. E Chaitanya Mahaprabhu quis nos ensinar sobre isso. Mahaprabhu quis nos ensinar isso. Mas isso não significa que eu vou cantar os santos nomes e que eu vou ser maduro de uma hora para outra. Chaitanya Mahaprabhu quis nos ensinar o quê? Que no presente, na condição que nós estamos, como almas condicionadas, o nosso Nama Sankirtana, nosso canto, o recitar dos santos nomes, é como um bhajana inicial. Nós estamos tentando, nesse nosso nível, nós estamos fazendo, mas o nosso canto dos santos nomes deve ser tratado como sadhana bhakti, como um processo de bhakti, ou até nem sadhana bhakti. Se você não está rendido ao Guru e ao Vaishnava, não é sadhana bhakti. Isso é algo muito específico. Nem todos repetem isso que eu estou dizendo agora.
Então, o nosso bhajana, no nível que nós estamos, deve ser tratado como sadhana bhakti, mas somente se nós não formos trapaceiros e nós estivermos rendidos aos pés de lótus do Guru. Aí sim, o nosso recitar dos santos nomes pode ser considerado prática de bhakti. Caso contrário, ele é considerado sadhana kriya, ou seja, uma prática, não ainda uma prática de bhakti. Para ser prática de bhakti, você recita os santos nomes totalmente rendido ao santo. Então, aos poucos, se você ouve o Harikatha, segue o Vaishnava puro e canta os santos nomes, você vai conseguir colocar um pé dentro de sadhana bhakti. Então, dentro dessa sadhana bhakti, dessa prática de bhakti, o seu bhajana pode se tornar... Pode ser contado, pode ser considerado bhajana. Então, quando a Swarupa Shakti vem através do Guru dos Vaishnavas, quando os Vaishnavas te abençoam, quando eles têm afeto por você, depois de desfrutar desse afeto, você vai sentir algo dentro do seu coração. Porque a Swarupa Shakti se aproxima, a sua forma espiritual se aproxima de você e se senta dentro do seu coração. Aí você sente desfrute em fazer vida espiritual. Se você não faz parikrama, você não tem paz. Então, seus santos nomes, o parikrama, tomar banho no Ganges, isso lhe dá uma inspiração forte. Você se sente inspirado, você desfruta dessas atitudes de Bhakti. E aí, quando você sentir prazer ao fazer Bhakti, a sua Swarupa Shakti já está dentro do seu coração. Swarupa Shakti está dentro do seu coração. Então, para devotos maturos, para Mahamsa devotos, o Sankirtana deles, para devotos amadurecidos, para Mahamsas, o Nama Sankirtana é Shabdavastu. Você não entende? Você está fazendo Nama Sankirtana, está cantando os santos nomes, e para Mahamsa Sridhar Goswami Maharaj, o Bhaktivinoda Thakur também, mas o seu Sankirtana não é igual ao deles. Se você canta os santos nomes, você pode ouvir as gravações de Sridhar Maharaj e Bhaktivinoda e Bhaktivaibhav Puri Goswami Maharaj, você consegue ouvir eles cantando Hare Krishna, Hare Krishna. E você escuta, você sente algo que toca seu coração. Então, isso significa que quando eles cantam os santos nomes, naquele momento, aquele canto é Shabda, é o encontro com o Senhor Supremo. Ao pronunciar os santos nomes, eles estão encontrando o Senhor Supremo. Quando o Paramahamsa pronuncia os santos nomes, eles estão vendo Krishna, eles estão tocando Krishna através dos santos nomes. Então, através do Harinama, eles encontram o Senhor Supremo. É por isso que eles não querem parar de cantar, eles querem cantar mais e mais, porque eles estão encontrando o Senhor Supremo. Eles podem ver o Senhor Supremo. Já no nosso caso, o nosso Harinama é como uma prática, mas o Harinama Sankirtana é Shabdavastu, ou seja, através dos santos nomes, através da sua vida espiritual, você alcançou o objeto a ser alcançado, ou seja, a sua prática se torna o objeto que você quer alcançar. O seu Sankirtana, por enquanto, ele está imerso no mundo material, mas ele pode se desprender disso, se você fizer o processo como nós estamos explicando agora. E Chaitanya Mahaprabhu quis nos explicar que você deve tentar sair das amarras de Maya, primeiro ensinamento, mas ninguém quer escutar. Mahaprabhu, em primeiro lugar, quer nos ensinar, por favor, saia da concepção material, da amarra material. Caso contrário, você nunca vai conseguir avançar. Esse é o primeiro ensinamento de Chaitanya Mahaprabhu. Tente sair de Maya. Depois disso, sob a guia do Guru dos Vaishnavas, você vai progredir. Nós pensamos que estamos fora de Maya. Se alguém está fora de Maya, quer dizer que já acabou tudo. Só porque ele não sente ilusões ou não sente atração pelo mundo material. Isso, na verdade, significa o começo da vida espiritual. Quando você sai de Maya, na verdade, você começou sua vida espiritual. Então, repetidamente, Mahaprabhu quis nos ensinar submissão. Primeiro ponto.
Se você quiser ouvir Gauranga Mahaprabhu, você vai ficar impressionado. Sucessivas bhavas, emoções espirituais se desenvolvem no seu coração. Quando Mahaprabhu às vezes sente as emoções de Radharani, as emoções das Manjaris, das Sakis, é algo anormal, nesse sentido de exclusivo, transcendental, as bhavas do Senhor Supremo quando Ele vem como Mahaprabhu. Mas, em primeiro lugar, Ele quer nos ensinar a submissão. Se nós temos sucesso em nos render, então nós podemos desfrutar desta vida espiritual, desses sabores. É por isso que no Shikshastakam, Mahaprabhu quer nos ensinar muitas coisas. Na verdade, todo o Shikshastakam, Mahaprabhu escreveu muito tempo atrás. Mahaprabhu escreveu o Shikshastakam muito antes, quando ele estava aqui. Ninguém sabe disso. Mas Mahaprabhu escreveu o Shikshastakam aqui. Ele quis nos ensinar o significado desses versos lá em Jagannatha Puri. Ele escreveu muito antes, mas só depois dele tomar sannyasi. Quando ele vai para Jagannatha Puri, Nilachal, aí ele vai nos mostrar os significados internos de cada um dos versos. O que ele queria dizer? Ele queria que nós realizássemos e sentíssemos esses significados. Ele nos explica isso quando ele está em Jagannatha Puri, mais tarde, depois de ter tomado o sannyasi. Então, eu vou dar um exemplo. Agora nós estamos desfrutando da liberdade, mas não é liberdade real. Eu já disse isso repetidamente. A nossa própria personalidade é como uma armadilha. Não é liberdade, você não desfruta de liberdade. Maharaja, nossa Índia foi libertada dos ingleses. Nós estamos desfrutando sim de liberdade. A América também se tornou independente, mas essa não é a verdadeira liberdade. Essa é uma concepção material da liberdade. A verdadeira liberdade, quando você recebe. Bhaktivinoda Thakur escreve isso num Kirtana. Em um Kirtana, Bhaktivinoda Thakur escreveu. Neste Kirtana, que eu citei ou ontem ou no dia anterior. Bhaktivinoda Thakur escreveu: por que você vai jogar a si mesmo na rede de Maya? Por que você vai se jogar nas armadilhas de Maya? Como um pescador que coloca uma rede para pescar os peixes, eles puxam a rede e levam os peixes para vender no mercado, para comê-los. Então, Bhaktivinoda Thakur escreve isso de maneira muito prática e simples para que a gente entenda por que você age e se joga na rede de Maya. Você não sabe que você está jogando você mesmo dentro de uma armadilha, da armadilha de Maya? Você não sabe? Por que você vai arriscar? অতি তুচ্ছ ভোগ আসে বন্দী হয়ে মায়া পাশে অতি তুচ্ছ ভোগ আসে বন্দী হয়ে মায়া পাশে রহিলে বিকৃত ভাবে দ্বন্দ্ব যথা পরা Nesse Kirtana, Bhaktivinoda Thakur escreve este verso: em troca de desfrute barato, em troca de luxúria suja e barata, você destrói sua vida espiritual? Por que você faz isso? É um desfrute tão sem significado, sem valor. Não vale nem um milésimo de centavo de dólar. Mesmo assim, você troca a sua vida espiritual por qualquer tipo de desfrute. Mas porque você está hipnotizado em desfrutar, você está acostumado. E Bhaktivinoda Thakur
Agora, no presente, se você consegue crescer a sua consciência, entrar em contato com o Guru e com os Vaishnavas, então, até hoje, ou agora mesmo, o que você poderia fazer? O que você poderia fazer? Você poderia fazer uma única coisa. É um verso, são duas palavras que esclarecem tudo. Agora, você pode tentar desenvolver a sua consciência até um nível, mas as nossas atividades nos fazem perder a consciência. Você se esforça para aumentar sua consciência, mas as ações que você realiza no seu dia a dia derrubam essa consciência que você tenta levantar. Você faz tudo para que a sua consciência cresça, mas a sua consciência cresce e a sua ação derruba a sua consciência. Se você deixa, porém, a sua consciência crescer, você vai perceber que você é um prisioneiro de Maya. Então, por que você não mergulha no oceano da misericórdia de Krishna? Por que você não mergulha no oceano da misericórdia de Krishna? Você vai sentir o que é a verdadeira liberdade, não antes desse ponto. Eu vou dar um exemplo para que você possa entender. Um exemplo prático que aconteceu aqui mesmo, onde eu morava antes. Um homem muito rico, ele estava indo em algum lugar, ele estava indo longe. E ele fez um atalho através de uma vila. E nessa vila, de repente, ele descobriu uma menina linda, muito bonita. Ela parecia a própria mãe Durga. Ele olhou para ela e ela estava coletando água de um poço. E ela era muito doce, muito suave. E ele parou o seu carro. E ele perguntou para o homem da vila: quem é aquela moça? Aquela moça é a filha de Sanatana. Ele é um homem que cultiva a terra, muito pobre, muito pobre. Ele cultiva a terra. Eles fazem crescer ali algum tipo de planta e ganha dinheiro, pouco dinheiro com isso. Ele foi até a casa desse homem. Quem é o Sanatana? Onde ele mora? E um velho estava lá. Então eles têm dificuldade de se comunicar porque eles não comem muito, eles parecem mais velhos. Quando você vai para Vrindavana, por exemplo, eu posso mostrar para vocês as Matajis. Elas não têm 35, 40, já estão parecendo velhinhas. Porque elas comem só chapate seco e algum tipo de molho, só isso. Venha, eu mostro. Quantos anos a senhora tem? Ela vai falar, minha idade é 35. 35? Ela parece tão velha. 35, 40, no máximo 50, ela já parece uma velha. Então, esse homem também, esse pai. O seu nome é Sanatana? Sim, esse é meu nome. O que eu posso fazer para o senhor? Eu gostaria de arranjar o casamento da sua filha com meu filho. Você está brincando comigo? O senhor está brincando comigo? Eu sou muito pobre, não tenho nada para dar. Eu não estou brincando com o senhor. Não estou brincando com o senhor. Eu digo isso de verdade. Eu gostaria de arranjar o casamento da sua filha com o meu filho. Você está de acordo? Não estou acreditando nisso, eu estou sonhando, disse o velho. Ela não tem educação, ela estudou só até a 5ª série. Eu posso arranjar a educação dela, você aceita ou não? Então essa moça, o filho do homem rico se casou com ela. O casamento foi feito. E agora a minha pergunta principal, tente realizar. Antes do casamento, 1 hora antes do casamento, vamos imaginar que o casamento esteja para começar. 1 hora antes, essa garota que era muito pobre, ela não tinha um tostão. Depois que o casamento acabou,
de acordo com a lei, ela não é mais pobre. Porque o marido e a esposa têm os mesmos direitos. Então, aquela moça pobre poderia abrir o armário e pegar os joias de ouro que estavam lá. Porque ela é esposa, assim não. Mas um dia antes do casamento ela não tinha um tostão. E agora, de acordo com a lei, ela é riquíssima. Eles têm direitos iguais. Então toda a propriedade dele também é dela. Ela tem o mesmo direito. Então este exemplo eu vou dar para vocês. Se eu puder me vender, se eu me entregar aos pés de lótus de Krishna, então eu posso desfrutar de imenso privilégio. Eu posso ter acesso livre sobre todo o mundo transcendental. Se eu conseguir mergulhar no oceano da misericórdia de Krishna, então Krishna vai me dar poder ilimitado. E eu posso desfrutar de todas as vantagens do mundo transcendental. Eu posso ter acesso livre onde quer que eu vá, como no caso de Gopakumar. Gopakumar vai em todos os lugares pela misericórdia do Guru. Bhagavan o ama. Então, dessa maneira, a verdadeira liberdade, o significado, a sensação da verdadeira liberdade você só vai sentir nesse momento, quando você se jogar nos pés de lótus de Krishna, quando você vai receber toda a misericórdia absoluta de Krishna. Então essa é a verdadeira liberdade. Mas no momento, a liberdade que você acredita que tem não é completa. O que você acha que é liberdade hoje não é liberdade, é uma amarra. Então, de acordo com os filósofos materiais, essa liberdade significa então a sua liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Então é como um jogo. Não estou falando de um devoto, mas de um homem que segue a lei. Ele tem que entender que a liberdade dele termina quando começa a liberdade dos outros. Então ninguém pode se sentir lesado por conta das suas atividades. Então, por exemplo, se de noite eu quiser dormir e alguém colocar um microfone super alto, tocando música, boom, boom, boom. Eu tento dormir porque de manhã eu tenho que acordar, mas eles não querem saber. Você pode até morrer, seus pais podem morrer, a gente vai ouvir música. Esse é o significado da liberdade? As pessoas hoje em dia estão loucas. Eles acham que liberdade significa fazer o que quiser. Meu pai está com um problema no coração, se você colocar essa música aí, ele vai morrer. Abaixa seu microfone. O que eu tenho a ver com isso? Sua mãe que morra. Seu pai que morra. Minha irmã hoje se casou, eu vou tocar música alta. Isso é o que as pessoas acham que é liberdade? Bom, a liberdade do ponto de vista material, qual é? A sua liberdade termina onde começa a do próximo. Essa é a concepção material. Então você limita os seus direitos para o benefício dos outros, para que o interesse mútuo seja protegido. Essa é a definição de liberdade. O meu filho amanhã tem prova, você não vai tocar música agora? Não quero saber. Mas se o cachorro latir, por exemplo, em países civilizados, os seus vizinhos podem te processar porque o cachorro late alto. Eu não posso repousar, o cachorro late alto. Mas aqui, ninguém mais entende o valor da vida humana, da vida em comunidade. De qualquer maneira, isso é algo importante que Chaitanya Mahaprabhu queria nos ensinar. Através do Shikshastakam, se você for lendo, você vai entender ponto a ponto. Então, qual é uma questão importante? Ouça. Nós vamos continuar discutindo isso em detalhes nesses próximos dias. Então, Bhaktivinoda Thakur quis dizer que Nilachal Dham, Jagannatha Puri, é o local mais elevado do Vipalambra Kshetra, do sentimento de separação no coração de Chaitanya Mahaprabhu. Então, Jagannatha Puri é o local
onde é preciso, onde nós temos que realizar a separação com o Senhor Supremo. Aquele é o local principal. Por quê? Porque Chaitanya Mahaprabhu pessoalmente, eu vou explicar como e por que ele foi até lá. Por que ele saiu de Navadvipa e por que ele foi até... Ele queria ir para Vrindavana, mas por que ele não foi? Ele queria ir para Vrindavana depois de tomar sannyasi, mas ele acabou decidindo e ficar em Jagannatha Puri, em Nilachal. Então Nilachal é um lugar muito importante para nós. Nilachal Dham, Jagannatha Puri, é o local mais elevado para Vipralamba Bhajana. É o lugar mais elevado para o Vipralamba Bhajana. Vipralamba, o sentimento de separação com Krishna, com Deus. É Jagannatha Puri. Porque Chaitanya Mahaprabhu pessoalmente nos demonstrou isso na prática. Ele pessoalmente é o próprio Krishna. Mas ele vai nos mostrar isso. Radha Bhava. Desde o início, eu vou poder falar sobre isso amanhã em detalhes. Nós vamos começar amanhã. Algo maravilhoso. Então é muito estranho. Se você pensa, é realmente um milagre que Gauranga Mahaprabhu acabou, ele nasceu aqui. Ele nasceu aqui pertinho. Ele apareceu aqui em Mayapur. E depois ele vai até Jagannatha Puri, Nilachal. E Prabhupada, ao contrário, Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele nasce em Nilachal e Jagannatha Puri vem para Navadvipa. É um milagre? Não, não é um milagre. É um pré-arranjo, isso foi já pré-concebido. Não é um milagre, foi um arranjo feito de propósito. É por isso que no Padma Purana nós encontramos este verso. É um verso que já estava escrito no Padma Purana há muitos milhares de anos. Em Kali Yuga, Kalikal, de Purushottama Jagannatha, em Nilachaldam, em Purushottama, em Jagannatha Puri, toda a misericórdia de Gauranga Mahaprabhu será distribuída para o mundo inteiro a partir daquela cidade. Então Mahaprabhu aparece aqui e vai até lá. E Prabhupada Bhaktisiddhanta nasce lá e vem pregar aqui. Então esse jogo foi predeterminado por Deus. Essa coincidência é algo maravilhoso, esse Siddhanta. Se nós quisermos entender, todas as questões mais complexas desse ponto, o passatempo de Chaitanya Mahaprabhu em Jagannatha Puri é muito complexo. Se eu não entrar nesse assunto, ele parece complexo, mas se eu não entrar nos detalhes, ele parece fácil. Como Krishna Bhajana é a coisa mais fácil e ao mesmo tempo a coisa mais difícil. É difícil para aqueles que não se submetem, que não se rendem, que não recebem Guru Kripa. Krishna Bhajana, o seu serviço, o que quer que você faça, a sua vida familiar, tudo é muito difícil. Mas o Krishna Bhajana é algo muito fácil. Você tem que entregar a sua mente aos pés de lótus de Krishna e cantar os santos nomes e você verá tudo. Todo mundo transcendental aparecerá diante de você. Você não acredita, né? Eu sei que você não acredita, mas um dia, se você continuar cantando os santos nomes, um dia você vai realizar isso. Tudo pode se manifestar durante os santos nomes. Você poderá ver tudo. Mayapur, Vrindavana, os devotos puros chegam nesse nível quando eles cantam os santos nomes. Eles fazem parikrama, eles enxergam tudo. Yoga Pita, tudo. Mas como almas condicionadas não é possível. Você tenta concentrar sua mente foge. Sua mente sai correndo, ela corta, ela foge, ela escapa. Mas o Krishna Bhajana é a coisa mais fácil do mundo. Nada é tão fácil quanto cantar os santos nomes, quanto fazer Krishna Bhajana. Nada é tão fácil quanto adorar Krishna. E ao mesmo tempo, Maharaj disse, nada é tão difícil, depende se você se rende. Então, nós vamos tentar realizar Mahaprabhu em Nilachal, Mahaprabhu em Jagannatha Puri, mas que
é algo que contém uma gama de conhecimentos imensos, mas a gente tem que tomar abrigo em quem primeiro? Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur e Prabhupada, eles queriam nos trazer tantos conhecimentos, mas nós não conseguimos entendê-los. Como Sanatana Gosai, que escreveu um comentário do Gopi Gita. Você ouviu do Gopi Gita? Eu já expliquei. Duro tempo do coronavírus. Eu dei um discurso, aulas introdutórias sobre Rasa Lila, sobre o Venu Gita, tudo foi explicado. Você tem que ouvir as aulas que foram ditas em 2020, pronunciadas em 2020. Então, na verdade, sob a guia de Bhaktivinoda Thakur e Prabhupada, nós temos que realizar todo este conhecimento. Caso contrário, é impossível acessá-lo. Então, passo a passo, esses diferentes passatempos. Então, eu direi algo preliminar primeiro. Era o plano de Gauranga Mahaprabhu. O plano significa que ele planejou aparecer. O plano dele foi o seu aparecimento. Eu vou ficar aqui em Navadvipa por um tempo, fazer algum passatempo. Depois eu vou para Nilachal, para Jagannatha Puri. Ele planejou tudo. Mas os devotos são mais inteligentes até do que o Senhor Supremo. Os devotos são mais inteligentes até do que o próprio Senhor Supremo. Eles podem entender cada uma das atividades do Senhor. Eles podem realizar por quê. Ele tenta esconder os seus motivos, mas os devotos puros conseguem entender. Por que Krishna age de determinadas maneiras? Eu posso demonstrar isso explicando este incidente. Chaitanya Mahaprabhu tinha acabado de voltar de Gaya, depois de oferecer um ritual auspicioso para a morte de seu pai, Jagannatha Mishra. Ele tinha acabado de voltar para cá. E ao chegar aqui, todo mundo estava olhando, nosso Prabhu enlouqueceu. Por quê? Eles diziam que Nimai tinha enlouquecido. Ele parecia estranho, anormal. Ele só chorava sem parar. O que aconteceu com o nosso Prabhu? O que aconteceu com ele? Você sabe o que aconteceu? Mahaprabhu não precisou oferecer nada para Jagannatha Mishra. Jagannatha Mishra é um companheiro eterno dele. Jagannatha Mishra é um companheiro eterno do Senhor Supremo. Ele era o próprio Nanda Baba, esposo de Yashoda, pai de Krishna. Então, a questão dessa oferenda funerária foi uma desculpa, foi como uma cena teatral. Então, em nome do pai, em Gaya, ele vai fazer esta oferenda, mas aquilo é como uma cena de teatro, um passatempo muito bonito. Ele é Nanda Baba e Satimata e Yashodama. Como é que ele vai oferecer algo para mortos se eles são eternos? Ele pessoalmente disse para a própria mãe, ele disse, quando eu nasci nesta terra, toda vez você veio como minha mãe. Isso está registrado, eu posso mostrar para vocês esse texto. Quando eu vim como Vamanadeva, você era Kashyapa Aditi. Você era Aditi, esposa de Kashyapa Muni. Quando eu vim na forma de Ramachandra, você era Kaushala. E Dasarata era meu pai. E eram vocês. Quando eu vim como Krishna, você era Vasudeva e Devaki. Então você é sempre minha mãe e ele é sempre meu pai. Então eu sempre tenho uma conexão com você. Então Mahaprabhu foi até Nilachal Dham para fazer este teatro, fazer este ritual funerário. E ao olhar aos pés de lótus de Vishnu, ele não poderia ver os pés de lótus de Vishnu. Ele estava chorando como se chovesse de seus olhos. Ele não conseguia enxergar os pés de lótus de Vishnu. Então, ele realizava a misericórdia de Vishnu, por isso ele chorava. Então, depois disso, por esse arranjo, Mahaprabhu encontrou Ishvara Puripada. Ele estava cozinhando pessoalmente. Ele estava oferecendo a ele mesmo.
Ele estava cozinhando, depois ele vai oferecer para Deus. Depois ele vai aceitar a preparação que ele ofereceu para ele mesmo, como se ele fosse um ser humano, um passatempo humano. E de repente ele encontra Ishvara Puripada. Ah, você está aqui. O sucesso de uma peregrinação sagrada é encontrar um sadhu puro como você. Ele diz para Ishvara Puripada. O Senhor Supremo pronuncia isso. A minha vinda até Gaya alcançou o sucesso porque eu encontrei você, um devoto puro, Mahaprabhu diz. A minha vinda até Gaya alcançou o sucesso porque eu encontrei você. Mahaprabhu nos ensina como respeitar o devoto puro, como ficar feliz ao encontrar com um devoto. E Mahaprabhu vai tomar a poeira dos pés de lótus dele e vai dizer: você tem que aceitar essa prachada. Se eu tomar essa prachada, o que você vai tomar? Ah, eu cozinho de novo, respondeu Mahaprabhu para ele. Não, eu não posso aceitar. Não, você vai ter que aceitar. Então, o que quer que o Senhor tenha feito, Ele deu para Ishvara Puripada. E depois disso ele se rende aos pés de lótus. E o Senhor Supremo diz: eu gostaria de oferecer meu corpo e minha alma aos teus pés de lótus. Por que você não me salva do oceano das misérias? Mahaprabhu diz. Ele está dizendo, falando do oceano das misérias, ele é o próprio Senhor Deus. Ele se oferece. Eu gostaria de oferecer meu coração, minha alma, meu corpo aos teus pés. Por favor, me tire do mundo material, ele diz. Ele está nos ensinando a como nos render aos pés de lótus do Guru dos Vaishnavas. Ishvara Puripada. Depois ele vai dar um mantra, Ishvara Puri vai dar um mantra para Chaitanya Mahaprabhu. Depois de receber o mantra, ele recebe um mantra de 10 sílabas, da Sakara Mantra. A nossa Gaudiya Sampradaya, existem 12 tipos, mantras de 12 sílabas, dodecassílabos, mantra de 8, mantra de 10 sílabas. Então eles dependendo da linhagem que você vem, você vai receber mantras dependendo de quantas sílabas. Então Mahaprabhu vai se render a ele. Eu submeto meu corpo, minha alma aos teus pés de lótus. Ele diz para Ishvara Puri: por favor, me salve do oceano das misérias. Ele diz para nos ensinar. Ishvara Puri diz: ok, o seu pedido para mim é uma ordem. Então, depois de receber o mantra, esse mantra de 10 sílabas, o Gopal Mantra, o Krishna Mantra, o Senhor Supremo enlouquece. Esse mantra é muito poderoso. Em diferentes livros, no Gopal Tapani, está escrito, por exemplo, em muitos livros, que aquele que recebem este Gopal Mantra, o Kama Gayatri, o Kambiji, imediatamente eles sentem alguma coisa. Se o seu coração é puro, se ele não está contaminado. Então está escrito, quando eles recebem o mantra, imediatamente eles sentem algo. Imediatamente. Como o nosso Gopakumar, quando ele recebe o mantra do Guru, ele sente algo, ele sente uma reação, ele tem uma reação, porque o mantra não é somente um mantra. Mantra significa que o mantra é igual a Krishna. O mantra indica a deidade, o Senhor Supremo, a divindade suprema. O Kam Gayatri e o Kam Bij indica o próprio Krishna. Você pode ver o Aprakrita Kamadeva tocando sua flauta. Você deveria vê-lo. Se você não sente isso, então porque o seu mantra foi recebido de maneira imperfeita. Se você não enxerga, não vê o próprio Krishna, o seu mantra, quando você tomou o mantra, houve algum problema. Se o seu mantra foi perfeito, se o Guru é perfeito, se você é perfeito,
Assim que você recebe o mantra, você consegue entender os significados internos do mantra. Então está escrito, você tem que cantar o mantra de tal maneira que você vai se perder no mantra e o mantra vai se perder na sua mente. Lembre-se, você vai ter que cantar o mantra de tal maneira que você se perda, que você se perca dentro do mantra e que o mantra se perca dentro da sua mente. Esse é o sucesso do mantra. Que você se perca no mantra e que o mantra se perca dentro de você. Isso é um grande segredo. Então, Gurudeva é Mantra Murti. Quando o Guru me dá um mantra, significa que Guru me deu Krishna. Quando o Guru me dá um mantra, na forma do mantra, o Guru me deu Krishna. Esse é o Siddhanta perfeito, essa é a filosofia certa. Então, quando na forma do mantra, nós recebemos Krishna dos lábios de lótus de Gurudeva, quando Gurudeva nos dá o mantra. Mas por sermos imaturos espiritualmente, não conseguimos realizar isso. Então, eu posso dar um exemplo de algo que aconteceu há muito tempo atrás. Imaginem uma criança, um menino. Os pais se foram do mundo material. Vou dar esse exemplo para você perceber. O pai e a mãe foram embora e deixaram esse menino aqui, mas eles têm riquezas imensas. Eles eram riquíssimos, riquíssimos. Então, vamos supor que o menino tenha um tutor, um advogado. Você deve ter também, todos vocês têm. Vocês têm um advogado. Se o advogado vem com todos os papéis, com todas as propriedades, vai dar para aquela criança, o que ele vai fazer com aquela papelada? O que ele vai fazer? Se você trouxer até ouro, terra, o que ele vai fazer com isso? Um menino de 4 anos. Você der para ele a chave de um cofre, o que ele vai fazer? O que eu vou fazer com isso? Me dá um biscoito e um pouco de leite para eu desfrutar? Me dá doce? É melhor. Para uma criança você deve dar o biscoito. Ele não pode entender. Quando ele amadurecer, quando ele estiver acima dos 18, ele fala, essas propriedades têm um significado. Dinheiro tem um valor. Mas antes disso, não. Similarmente, um incidente ocorre. Um incidente similar ocorreu no Chaitanya Mata. Todo o nosso Guru Varga, alguns deles eram devotos muito experientes, maduros, outros tinham acabado de chegar naquela época. Eu estou falando da Chaitanya Mata muitas décadas atrás. Então, alguns membros do nosso Guru Varga já tinham amadurecido e outros tinham acabado de chegar. Alguns deles tinham 8, 10 anos. Shanta Maharaj veio, ele tinha 10, 12 anos. Nosso Shanta Goswami Maharaj, ele era um menino. Ele veio, e assim é a história do nosso Guru Varga. E alguns membros do nosso Guru Varga ainda eram crianças. Então, naquela época, eles tomaram Harinama. Estou contando esse incidente. Naquela época, eles já tinham tomado Harinama. Eles receberam uma mala para cantar os santos nomes. Então, um dia, mala as contas. Então, eles tinham um momento de repouso depois de fazer o seva. Eles se sentaram embaixo de uma árvore e discutiam. A gente ouviu, a gente sabe, a gente acredita até. Prabhupada é um companheiro eterno do Senhor Supremo. As crianças estavam discutindo ali. Ah, será? Você tem certeza? Prabhupada é tão impressionante. A gente tem certeza, ele é um companheiro eterno do Senhor Supremo. Ah, eu não duvido disso. Mas, então por que a gente não tem poder? A gente faz o mesmo santos nomes de Prabhupada. Ele nos deu, mas a gente não sente nada ainda. A gente não sente nenhuma realização que acontece. Nesse meio tempo, um devoto mais velho, maduro, passou por em volta daquelas crianças. O que vocês estão discutindo? Nada. Ah, deixa eu escutar. O que vocês estão falando? Algum segredo, é? Eu também tenho direito de saber. Vocês são meus irmãos? Não, meus irmãos espirituais? Ah, olha, então, a gente estava pensando. Prabhupada é um companheiro eterno de Gauranga, isso é um fato. Mas a gente está discutindo entre nós. Por que a gente ainda não tem poder ao cantar os santos nomes?
O que será que acontece? Será que o Harinama que a gente não consegue realizar? O Prabhupada diz que Harinama e Hari são o mesmo. Quando a gente canta os santos nomes, a gente deveria ver o Senhor Supremo. Mas a gente não vê. O que será que acontece? Então esse devoto já maduro deu um exemplo. Agora, saibam que Prabhupada já deu Krishna na sua mão, na forma do Harinama Mala, o colar de contas. Prabhupada já lhe deu Krishna na sua mão nesta forma, na forma de Harinama, Harinama Mala, dos santos nomes Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama Rama, Hare Hare. Ou Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Sim, isso é um fato. E por que vocês não veem poder? Vocês ainda não têm poder? Vocês não enxergam Krishna? Eu vou explicar. Suponha que você seja um menino pequeno. Seu pai e sua mãe têm ido embora. E se o advogado desse todos os documentos para você, todo o ouro para você, você poderia entender o que aquilo é? Não, criança não entende isso. Criança entende sorvete e biscoito. Agora você não está amadurecido, mas saiba que você já recebeu Krishna. Krishna foi dado a você. Mas você não pode realizar isso, porque você tem que desenvolver sua maturidade. No dia que você se tornar maduro, então você vai sentir que Prabhupada já lhe deu Krishna. Mas no curso do seu canto, você vai se encontrar com Krishna. Prabhupada já dizia, lembre-se, Prabhupada costumava dizer, não se esqueça, tente se lembrar. Ou do que? Cantar os santos nomes e encontrar Krishna é a mesma coisa. Mas o que você entende? Você entende algo dessa explicação, dessa afirmação? Cantar os santos nomes e encontrar Krishna são a mesma coisa. Prabhupada afirmou isso. Que tipo de Harinama nós estamos fazendo e que tipo de Harinama Prabhupada fazia? É a mesma coisa? Cantar os santos nomes e encontrar o Senhor Krishna é a mesma coisa. Por quê? Porque o Senhor Supremo está sempre presente na forma do som transcendental. Então, os seus ensinamentos preliminares, Mahaprabhu quis nos dar, mas nós não realizamos. Mahaprabhu nos deu esse ensinamento básico. O que ele quis dizer? Quando nós estamos cantando os santos nomes, ouvindo Harikatha, isso é o Aprakrita Shabda Brahman, isso é o som transcendental. Mas se você comete ofensas, se você é um ofensor, então esse Shabda Brahman bate na sua orelha e volta. Ele ricocheteia. Mas se você não cometeu ofensas na sua vida, o Shabda Brahma infalivelmente se manifesta. Shabda Brahma nunca nunca tem falhas, ele é infalível. Isso é afirmado por Naradaji Maharaj. Está no Narada Bhakti Sutra. Sadhusanga Harinama não pode falhar. E se falhar, somos nós os responsáveis, porque nós somos insinceros pelas nossas ofensas que nós cometemos, por todos esses nossos problemas. É por isso que o Harinama não demonstra seus resultados para nós. Somente aqueles que param de ter anartas, somente aqueles que param de ter anartas, o Harinama pode ser ativado. Você está fazendo muitos pecados. Você tem sim em inglês é pecado. Aí ele fala, Maharaj fez um jogo de palavras com o SIM, que é o SIM card do celular. Você tem muitos SIMs. Então, só depois que você se livra dos anartas, os santos nomes se manifestam para você. Então, nosso dever básico é nos livrar dos nossos erros, dos nossos pecados, dos nossos anartas. O Harikatha é como fogo, ele é poderosíssimo como fogo. Mas mesmo assim, ele não dá resultado se você está ofendendo os Vaishnavas na sua vida. E se você comete ofensas na sua vida, você não alcança nada. Pare de ofender. Saia do âmbito dos anartas, dos defeitos. Então agora vamos voltar ao ponto. Mahaprabhu tomou Harinama e mantra. E agora Mahaprabhu vem de onde?
de Gaya até Nilachal. Depois que ele voltou, todos disseram, mas o Senhor não está o mesmo. Aconteceu alguma coisa com Nimai. Ele era o professor número 1 da gramática sânscrita aqui da região. Ele geralmente, todo dia se sentava e ensinava o Vyakarana para as pessoas, para os estudantes que estavam sentados. Ele explicava as raízes verbais, os sufixos, os prefixos, e dessa vez ele estava explicando Krishna. E os alunos falavam, mas antigamente você não falava sobre isso. Agora a gente não está conseguindo entender. Por que você está falando que Deus é a gramática? Eu estou dizendo coisas erradas? Mahaprabhu perguntou, prove. Não é isso, é que o jeito que você está falando, da gramática sânscrita, a gente não consegue compreender. Mas previamente o que a gente ouvia de você, a gente entendia. Porque agora ele vai expor o seu passatempo secreto. Então naquele momento ele tinha começado a expor seus passatempos divinos. Quando ele volta de Gaya, ele demonstra uma bhava, uma emoção gigantesca, pensando sempre a Krishna. Ele é o próprio Krishna. Mas ele vai nos mostrar como alcançar o Senhor Supremo, como alcançar a Ele mesmo. E os estudantes inicialmente não entendem. O Prabhu tem 3 dias que só fala de Deus. Ele está falando para eles, mas depois de 3, 4 dias, os estudantes não estão entendendo mais. Eu falei alguma coisa errada? Não. Você está falando coisas compreensíveis, mas a gente não consegue dar sentido. Ele falava cada dhatu, cada raiz verbal, cada som. Ele explicava através de Krishna, falando sobre Deus. A qualquer raiz verbal, qualquer sílaba do sânscrito, ele explicava conectando ela a Krishna, para que o Krishna Nama e Krishna Bhava se manifestassem. E aí os estudantes não conseguiam entender. Então o Prabhu, o Senhor Supremo, decidiu, a partir de hoje, não estou na posição de explicar gramática sânscrita, não sei o que aconteceu comigo. A partir de hoje, eu decidi parar de ensinar sânscrito. Naquela época não tinham livros impressos, eles tinham uma coleção de folhas de palma. Então ele fechou as palmas e deu um nó no pano que guardava as folhas e falou, tome, agora vá para um outro professor e tente aprender gramática com eles. E os estudantes começaram a chorar. Eles não queriam perder um professor tão maravilhoso, que de maneira tão fácil fazia eles entenderem a linguagem. Mahaprabhu é o professor número 1 de todos os mundos, e quem queria perder essa oportunidade? Então, Mahaprabhu chora e os estudantes também choram. Eles choram. Hoje nós vamos perder o nosso grande professor de linguagem, de sânscrito. Mas o Senhor abençoou a todos, disse, eu abençoo que vocês alcancem Krishna Bhakti, que é o sucesso último da vida e do estudo. Mas agora eu não estou mais na posição de explicar para vocês a gramática. Então, a partir daquele dia, o que ocorre? Satimata fica muito ansiosa vendo a condição de Nimai. Nimai, o que aconteceu? Meu filho, o que aconteceu? O que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Shrivas Pandita vem, porque Shrivas Pandita é vizinho deles. Satimata chama Malini e Shrivas, a esposa, e Shrivas Pandita. Então, Shrivas Pandita observa e todos estão querendo colocar óleos caríssimos na cabeça de Mahaprabhu. Eles acham que ele está com algum problema de excesso de vata, algum problema mental. Todo mundo pensa, ele precisa de óleo na cabeça. Vai colocar alguma coisa ayurvédica, aqui um remédio caríssimo, vamos jogar água quente nele, Ele senta na varanda, eles jogam remédio, água em cima dele, e jogam, todo mundo joga remédio em cima dele. E é algo maravilhoso, as pessoas estão ali servindo Mahaprabhu dessa maneira e ele estava ali sentado.
Depois que Shrivas vem, Shrivas observa a condição dele. Mahaprabhu às vezes perguntava para Shrivas. Ele perguntava, Shrivas, o que você acha? Que problema que eu tenho? Todo mundo pensa que eu enlouqueci. Você acha que eu enlouqueci? Todo mundo está dizendo que meu cérebro não está funcionando. O que você acha? Meu cérebro não está funcionando? Prabhu, eu sei, eu conheço o seu caso. Eu sei a razão pela qual você apareceu e agora você vai começar a expor seus passatempos. Ah, você está certo, ele responde. Se eu ouvisse um Siddhanta errado sobre você, eu pularia no rio. Mahaprabhu responde para ele, mas você está falando coisas certas. Você está certo. Mahaprabhu confessa diante de Shrivas que ele é o Senhor Supremo. Shrivas, ele pergunta para o Shrivas, o que aconteceu comigo? Ele fala, Senhor, essa sua loucura, ela é esperada para nós. Em nome de Krishna, os devotos se enlouquecem. Então, o que está acontecendo com você é único, mas é esperado. Shrivas Pandit responde. Então, com Shrivas Pandit, Nityananda e outros devotos, Mahaprabhu secretamente decide. Ele vai na beira do rio, do Ganges. Ele fala, eu tenho coisas dentro do dores no meu coração, eu preciso falar. E ele seleciona alguns devotos. E ele vai falar. Ele vai revelar a sua mente, eu não sei o que aconteceu. Mas depois de voltar de Gaya, eu vejo só Krishna em todos os lugares. Eu não quero comer, eu não quero dormir, eu não quero nada mais. Eu só vejo Krishna em todos os lados, o que eu vou fazer? Então, com os devotos, Mahaprabhu faz esse plano. Porém, antes disso, quando Mahaprabhu estava fazendo o Sankirtana dentro da casa de Shrivas Pandita, então no templo da casa de Shrivas Pandita, lá Mahaprabhu cantava os santos nomes de noite. Então o filho de Shrivas Pandita, numa daquelas noites, abandonou o corpo. E Shrivas Pandita observa o Senhor. E o Senhor Supremo está cantando os santos nomes, mas ele não está de maneira ali totalmente presente. Parece que ele foi para longe. Shrivas corre para casa. O que aconteceu? Ele corre para dentro da casa, sai do templinho e vai para casa. Nosso único filho morreu, responde a esposa. E Shrivas Pandita diz, o Senhor Supremo, o Ananta Brahmandanayam Bhagavan, o Senhor de todos os universos, ele está dançando e fazendo Sankirtana aqui. Por favor, tomem cuidado. Se ele sentir alguma perturbação, eu vou me jogar no Ganges e deixar meu corpo. Não parem de chorar. O Senhor Supremo está aqui. Quando o Sankirtana acabar, aí vocês choram. Agora não dá. Vocês não podem chorar agora. Porque eu quero receber a sorte do meu filho. Meu filho abandonou o corpo na presença do Senhor Supremo. Quando o Senhor Supremo estava dançando aqui no templo da nossa casa. O Senhor Supremo está dançando aqui. Essa é uma oportunidade de ouro. E meu filho abandonou seu corpo nesse momento glorioso. Eu gostaria de ser tão afortunado quanto meu filho. E vocês vão chorar? Com o Senhor Supremo na nossa casa. Ele é a pessoa meu filho é a pessoa mais afortunada que existe. Mahaprabhu está dançando no meu templo. E nesse momento meu filho deixou o corpo. Você vai chorar por quê? Parem! E depois disso, o Sankirtana acabou. Quando o Sankirtana acabou, Mahaprabhu voltou para a sua condição normal e perguntou, hoje eu senti um pouco de problema, aconteceu alguma coisa na sua casa? Não, nada. Alguma coisa aconteceu, Mahaprabhu respondeu. E algum devoto falou, o único filho deles abandonou o corpo. Show! Prabhu sabe tudo, não precisava esconder ele, mas ele faz essa peça de teatro. O que você está dizendo? Que o único filho de Shrivas abandonou o corpo? Eles não vieram falar isso para mim? Ele é a super-alma, ele sabe tudo. Ele está brincando, ele faz um teatro. Então, com grande exclamação, o Senhor diz, esse tipo de devoção eles têm, eles me amam a ponto
de mesmo depois da morte do único filho, eles continuam me servindo, eles não sentem dor. Como eu poderia deixar a companhia de tais devotos? Como eu poderia deixar esta relação, esta companhia desses grandes devotos? Por que eu pensei em sair? E os devotos são muito espertos. Então, eles pensam, o Senhor Supremo está planejando ir embora, ele vai tomar sannyasi. Ele deixou isso sair da boca. Como eu vou deixar esses devotos para trás? Que não se importam que seu único filho abandone o corpo enquanto eu estou aqui. Como eu poderei jamais deixá-los? Então, eles entendem imediatamente que ele está planejando tomar sannyasi. Eles ficam em choque. O Prabhu está planejando ir embora, ele vai tomar sannyasi. Então esse é o começo. Então amanhã nós vamos entender por que ele vai tomar sannyasi, por que ele vai tomar abrigo em Nilachaldana. Depois nós vamos entrar nos passatempos de Jagannatha Puri. Hoje o tempo acabou, eu preciso correr, tomar banho, depois dar mais Harikatha em Bengali. Então eu vou explicar este verso. Harihi Purana Sundara Dudi Kadamba Sundivito Sada Hidai Kandre Spurutuva Sachinanda Pancha Kalpatarushita Pasani Pasitanam Pavana Bhavishma